Olá, do SED. Quem fala com você é o professor Herbert Dantas. Vamos à aula de Geografia do 9º ano, capítulo 5, Europa no cenário global, parte 1. Né? Então, Europa é um continente desenvolvido. Né? Antes do total desenvolvimento e expansão do capitalismo, a Europa foi o continente que mais acumulou capital através da exploração de suas colônias. Né? Então, foi lá que surgiu a indústria da Inglaterra, no Reino Unido, né? Passou para a França, para a Itália, para a Alemanha, né? E lá que se começou a desenvolver o capitalismo. Então, por isso que foram os primeiros a desenvolver o capitalismo, foram os primeiros a acumular riqueza, se desenvolvendo o capitalismo, certo? Hoje a região conhecida como Europa Ocidental é a mais rica, né? onde se localizam 4 países que integram o G8, G7 mais Rússia. Né? Reino Unido, França, Itália e Alemanha são os países que formam o G8, 4 ou G7, né? 4 dos 7, né? Mais da metade são da Europa Ocidental, os países mais poderosos do mundo. Né? Então, os países mais ricos em industrialização foi o carro-chefe do crescimento econômico, né? Juntamente com o desenvolvimento do capital financeiro, corporações e bancos. Né? Juntamente com a Europa Ocidental se desenvolveu a indústria e o capital financeiro, e na Europa Ocidental se desenvolveu mais o capital financeiro do que a indústria. Né? A indústria também existe lá, mas o capital financeiro é mais forte. Certo? Mas na Europa meridional sofreu dificuldades para acompanhar esse crescimento. Né? Países como Portugal, Espanha, né? E Itália, né? Itália mais ou menos, demoraram um pouco para se desindustrializar e desenvolver o capital financeiro. Já o Oriente e o centro da Europa se desenvolveram tarde no capitalismo, porque eles praticavam socialismo. Né? Então praticaram um tempo socialismo, então demoraram tardiamente a se desenvolver no capitalismo, por isso são menos desenvolvidos hoje. Aqui tem um mapa que vai demonstrar o desenvolvimento econômico da Europa, certo? Então aqui a gente tem esse centro aqui roxo, onde tem parte do Reino Unido, parte da França, parte da Alemanha e parte da Itália. Né? Seria a área mais desenvolvida economicamente, industrialmente da Europa. As partes vermelhas são as partes que são o segundo lugar de desenvolvimento, né? Grande parte da Espanha, da França, o resto da Alemanha, o resto da Inglaterra, o resto da Itália. Né? Aqui a Europa Central com a Noruega, Finlândia e tudo mais, são a parte que são mais ou menos desenvolvidas, certo? De laranja, né, temos uma periferia que está menos desenvolvida que a segunda parte. Aqui o resto da Espanha, um pouco de Portugal, resto da Itália, Europa Oriental. De amarelo, uma periferia bem mais periferia, né, que aqui é parte da Turquia. E de verde, né, aguardando a integração da economia europeia. Então, um breve histórico da Europa no século XX e século XXI. Tá? Então, apesar de ser o berço da industrialização, né, a Europa é um continente pequeno, né, e carente de recursos naturais, por isso sistema de colonização. Então, a Europa é um continente pequeno, que não tinha muitas riquezas naturais, vamos dizer assim, né, como grandes florestas, minerais. O que eles tinham, né, muitos deles já foram utilizados no começo da industrialização. Né, queimaram suas florestas, cortaram, tirar seus minerais, grande parte deles, para desenvolver sua indústria inicialmente. Né? Quando começou a ficar escasso, né, para a tecnologia que eles tinham naquela época, né, começaram a procurar em outros lugares, por isso foram colonizar a América, a África e a Ásia, né, para procurar recursos. Então Espanha e Portugal saíram na frente nessa corrida marítima. Né? Espanha e Portugal começaram a estabelecer novas colônias, né, mas logo foram superadas pela Inglaterra e França. Né? A França no poder militar de infantaria, né, terrestre, e a Inglaterra no poder marítimo, de poder naval militar, que era muito mais forte que Portugal e Espanha. Né? Então muitas colônias que eram de Portugal e Espanha foram perdidas para a Inglaterra e França, depois de um tempo. A Inglaterra e França ficaram mais fortes que Portugal e Espanha, economicamente e politicamente no mundo. Né? A Alemanha e a Itália ficaram para trás dessas 4 potências, né? E com poucas colônias provocaram a Primeira e Segunda Guerra Mundial.
né? Então essa parte aqui de Espanha, Portugal, Inglaterra e França foi durante o século 17, 18, né, e 19. No século 20, né, a Alemanha e a Itália já queriam colônias e não tinham recursos para conseguir, e provocaram através da guerra querer as colônias de Inglaterra, França, Portugal, Dinamarca, Holanda, né? Provocaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais para tentar conseguir mais território para poder se desenvolver, que é mais território, mais recurso humano e também natural, tá? A gente tem uma imagem de como era a divisão dos países da Europa antes da Primeira Guerra Mundial e aqui depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Os países mudaram um pouco. Continuando esse breve histórico, né? Depois de sofrer com esses grandes conflitos, né, todo o continente ficou arrasado e falido. Então, depois de sofrer com grandes conflitos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, gastou-se muito dinheiro, né, com poder bélico, com as armas. Guerra não é barato, né? E o campo de batalha foi a Europa, né? Grandes cidades foram destruídas. Então, a Europa ficou arrasada e falida, tendo que escolher um lado na Guerra Fria, né? Então, na Guerra Fria, como de final anterior, né, afetou a Europa drasticamente, com Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, né? Eles tiveram que escolher um lado. A Europa Ocidental ficou do lado dos Estados Unidos e a Oriental ficou do lado da União Soviética, né? Então o Plano Marshall desenvolveu o capitalismo da Europa Ocidental, né? O Plano Marshall foi um grande empréstimo feito pelos Estados Unidos para as potências da Europa Ocidental, Inglaterra, França, Itália, Alemanha Ocidental na época, né? No período da Guerra Fria, né, ainda ocorreu a fragmentação da Iugoslávia, né, só demonstrando que os continentes ainda sofriam com conflitos, né? Então até aí, até a Guerra Fria, a Europa sofreu com conflitos internos dentro dela, né, que dificultou o seu desenvolvimento pleno. É que a gente tem o mapa, como a Europa era dividida na época da Guerra Fria, né? Essa linha vermelha chamada Cortina de Ferro, né, dividia a Europa em duas, Europa Ocidental e Europa Oriental. Estados Unidos, capitalismo, União Soviética, socialismo. Então, finalmente, após o fim da Segunda Guerra Mundial, começou-se a Europa vamos dizer assim, a se unir, né? Então, para evitar dificuldades, né, que não conseguiu superar sozinhas, os países pequenos, Holanda, Luxemburgo e Bélgica, formaram o primeiro bloco econômico conhecido, né, que se tornaria o embrião da União Europeia, que hoje existe o maior bloco do mundo que existe hoje, né? O pequeno bloco se chamava Benelux, né? B de Bélgica, NE de Netherlands, que é a Holanda em inglês, né? E Lux de Luxemburgo, né? Eles dividiam o mesmo preço para comprar carvão e aço, né? Que o carvão era energia termoelétrica e o aço, né, matéria-prima para a indústria, né? Então eles vendiam e compravam de si no mesmo preço, bem mais barato do que se fosse com outros países, né? E acabaram formando uma economia conjunta nesse setor, como se fosse um país só funcionando nesse setor do carvão e do aço, certo? Isso foi 45, 46, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Alemanha, a França e a Itália se juntaram ao Benelux em 1957, né, formando a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Agora não eram mais 3 países, sim 6, com 3 países bem maiores e mais poderosos economicamente falando, né, que dividiam também esses mesmos preços do carvão e no aço. Ainda no mesmo ano, 1957, esses países ampliaram suas relações comerciais, né? Então esses preços iguais não eram só mais para o carvão e para o aço, eram para outras coisas, né? Alimentação, produtos industrializados, né? Começaram a integrar mais, juntar suas economias. E formaram a CEE, a Comunidade Econômica Europeia, né, assinando o Tratado de Roma, né? Então esse bloco econômico começa a crescer tanto em tamanho quanto em integração, ou seja, união da economia. Após 35 anos, né, e a entrada de vários membros, incluindo o Reino Unido, que era o país mais poderoso além dos outros 3 que eu falei, Alemanha, Itália e França, né, foi assinada em 92, né, o Tratado de Maastricht, na Holanda, que deu origem à União Europeia, conhecida como UE, só se liga, né, que hoje é o maior bloco econômico mundial, né? Hoje funciona como se fosse um país só, politicamente, economicamente falando, quase, né? Só culturalmente que não. É que a gente tem o mapa que demonstra
o nível de integração dos países da Europa quando se integraram. Né? Aqui a gente tem de azul em 57 França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Luxemburgo e Itália. Né? De verde 73 Irlanda e Reino Unido se juntaram. Em 81 se juntou a Grécia. Em 86, né, de marrom, se juntou Portugal e Espanha. 95 de verde se juntou Suécia, Finlândia e Áustria. 2004, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca na época, né? Eslováquia, Hungria e Eslovênia. Em 2007, Romênia e Bulgária se juntaram. Tá? Em 2007 foi assinado o Tratado de Lisboa, né, que fortaleceu ainda mais o bloco econômico. Né? Agora a integração está quase que perfeita, vamos dizer assim. Agora 3 presidentes existem na União Europeia para que comandam esse grande bloco econômico, né? E existem leis iguais para 55, quase 55% dos países membros, né? Quase metade deles tem leis parecidas. O bloco sofreu uma crise econômica em 2011, né, que se iniciou na Grécia. Né? Então a Grécia enfraqueceu sua economia, né, e isso teve consequência em todos os países. Né? A Grécia ficou muito pobre e falida, todos os países precisaram ajudar economicamente falando. Né? Então foi a primeira vez que existiu uma grande crise que quase destruiu a União Europeia. Né? E esse ano de 2020, né, aconteceu o Brexit. Né? Brexit vem da palavra em inglês British, que é britânico, né, do Reino Unido, que foi a saída do Reino Unido que saiu devido a essa grande crise de 2011, né? Só em 2020 ele conseguiu se desintegrar, está se desintegrando até hoje, né? Está saindo da União Europeia. Né? E o Reino Unido é um dos países mais ricos da União Europeia, a saída dele é uma grande perda para esse bloco econômico. Então, pessoal, sobre a Europa, por hoje é só isso, né? Continuamos na próxima aula, façam os exercícios e até a próxima aula de geografia.